vos disser que correr me ensina diariamente a parar para eu poder viver a vida dos meus sonhos. Eu sou Isabel Silva, sou Isabel, sou comunicadora, sou apresentadora, sou uma entusiasta da saúde. Também me considero uma mulher competente, considero uma mulher responsável, que segura equipas, que segura projetos. E também sei que sou uma mulher muito alegre. Aliás, como eu costumo dizer, a alegria para mim é a coisa mais séria desta vida. E eu levo-a tão a sério, sobretudo nos dias que eu estou mais triste, que um dos meus propósitos de vida é sentir-me sempre nesse estado de alegria. E talvez por isso quem vê de fora nunca diria, porque me vê sempre alegre e bem disposta, mas quantas e quantas vezes não paira dentro de mim uma profunda tristeza, medo de falhar, um peso enorme no peito, muitas das vezes difícil de nomear, não por um problema em concreto, não por um grande problema, mas pelo peso da acumulação. O peso da acumulação das responsabilidades, de tantos papéis que nós temos na nossa sociedade, e tudo isso vem de uma alta cultura de desempenho. Porque hoje em dia, na nossa cultura de desempenho, parece que nós só somos parabenizados, elogiados, se nós tivermos sempre sucesso. E tudo isto ganha ainda mais dimensão quando nós mergulhamos na era do digital e tantas vezes fazemos comparações excessivas e tantas vezes queremos atingir um perfeccionismo que não existe, mas a nós até achamos que ele existe precisamente pela forma como nós mergulhamos de forma inconsciente nesta era digital. Então a cultura do desempenho é tramada porque muitas das vezes sentimos-nos pressionados a performar. E muitas das vezes nós até nem queremos, mas ficamos ali de uma forma inconsciente porque a sociedade quer muito que nós sejamos assim. Vivemos na sociedade da pressa, pressa para tudo, pressa para fazer acontecer a toda a hora. Então, muitas das vezes, eu quando chego a casa, no sossego do meu lar, eu faço esta pergunta muitas vezes a mim própria e agora faço esta pergunta a vocês, que é: se vocês não tiverem qualquer tipo de pressão nos vossos corações, se não existisse a cultura do desempenho da forma que ela existe, se eu não andar sempre em piloto automático, sempre de um lado para o outro, a minha pergunta é, no sossego do lar, quem é que eu sou para lá daquilo que eu faço? Quem é que eu sou quando ninguém está a olhar para mim? E esta é uma pergunta particularmente difícil de responder se eu não abrir espaço e se eu não encontrar espaço para me sentir, para parar e para perceber para onde é que eu quero ir. E a verdade é esta, nós vivemos, nunca se falou tanto de saúde e bem-estar, nunca se falou tanto de autocuidado, nunca se falou tanto de termos tempo para estarmos connosco, mas eu arrisco dizer que na prática nós ainda sentimos uma grande pressão, uma grande culpa por parar, porque parece que de repente estamos a falhar. Eu falo por mim, não é? Eu falo daquilo que sai do meu coração. Eu tenho esta culpa e eu não quero mais carregar esta culpa. Então, quando a TEDx me convidou para estar aqui, para falar deste grande tema que é a inovação da humanidade, eu arrisco dizer que não existe inovação se nós não reaprendermos já, se nós não voltarmos já a voltarmos a viver como seres humanos que somos. Temos de voltar à nossa essência, que é viver em estado de presença, com ausência de estímulos, abrir terreno, criar terreno dentro de nós para a criatividade vir, vivermos mais alinhados com o nosso ritmo biológico, que estamos completamente desconectados. Porque só assim é que nós vamos abrir espaço para podermos criar, para podermos inovar, e este é o caminho da humanidade. E agora vocês perguntam, mas então o que é que tudo isto tem a ver com a tua paixão pelo desporto, com a tua paixão pelo movimento, com a tua paixão pela corrida, em particular com a distância da maratona, que são 42 km e 195 metros. É incrível, eu adoro. Porque é precisamente na corrida que eu encontro a minha forma de parar, sobretudo quando eu me preparo para uma maratona. Porque o dia da maratona é altamente.
Eu adoro, mas é mais um dia para celebrar, para estarmos com os nossos amigos, também para estarmos conectados, mas tu não aprendes muito no dia da maratona. Onde tu verdadeiramente aprendes é no caminho que tu fazes até lá, que é incrível. E é nesse caminho que eu encontro a minha forma de parar. Parar para viver mais conectada comigo, parar para viver mais conectada com quem eu sou para lá daquilo que eu faço, viver mais conectada comigo, sabendo quem eu sou quando ninguém está a olhar para mim. E a preparação da maratona é altamente. E eu gosto muito de correr maratonas porque a preparação da maratona dá-me 3 coisas fantásticas. Dá-me prazer, dá-me disciplina e dá-me criatividade. E dá-me prazer. Hoje não corri por causa do mau tempo, por isso é que não fiz a abertura aqui desta TEDx, não é? Mas ainda ontem estava a correr e estava a sentir um prazer enorme, porque não há nada melhor do que a sensação de tu estares a correr ao ar livre e sentir que o pé quase não bate no chão. Às vezes eu digo que como eu não consigo voar, eu corro, porque a sensação que tu tens quando estás a correr é como se estivesse a levitar, e quando tu aprendes a correr e atinges a economia de corrida, é incrível. E essa sensação é tão espetacular que depois é muito fácil para mim aplicar a disciplina para resgatar sempre aquela sensação e comprometer-me com um plano de treino. Por isso é que eu digo, faz o que amas, porque quando tu fazes aquilo que amas, é muito mais fácil de depois aplicar disciplina. Nunca podemos aplicar disciplina numa coisa que não gostamos de fazer. Somos altamente resilientes quando a gente faz o que ama. Não é? Concordam? E é que depois a preparação de uma maratona dá outra coisa incrível, que é dar-te disciplina com os hábitos mais simples, que tantas e tantas vezes, nesses hábitos tão simples, nós achamos que eles são impossíveis, porque vivemos numa sociedade muito workaholic e achamos que não temos tempo. Eu não tenho tempo para comer bem, eu não tenho tempo para dormir, eu não tenho tempo para isto. Então, olha, vai correr uma maratona porque ela vai-te pedir essa disciplina. Pronto, temos que começar de alguma maneira. E uma maratona dá-te essa disciplina. Disciplina em querer comer bem, em olhar para os alimentos como... Olhar para os alimentos como... Querer comer o alimento inteiro. Mais descascado, menos embalado, porque é na inteireza desses alimentos que estão todos os nutrientes que eu preciso para ter o combustível para correr, para pensar, para criar, para ter um sentimento positivo com a vida. E depois tu até queres cozinhar o teu alimento e de repente começas a olhar para a tua cozinha como a tua farmácia e para o alimento como o teu melhor medicamento e juntas isto tudo. E de repente estar na cozinha também é uma prática de autocuidado. Estamos completamente desconectados desse amor, desse prazer em fazermos as nossas coisas. E depois pede-te a disciplina em quereres dormir bem, porque é quando tu estás a dormir que o cérebro se organiza, que o corpo regenera. E eu às vezes digo que tu podes treinar como um atleta, mas se tu depois não dormes, tu vais recuperar como um amador. E para mim o sono não é descanso, é estratégia de treino, é estratégia de vida. E depois dá-te outra coisa fantástica, a disciplina. Disciplina na vitamina N. Quando tu preparas uma maratona, e quem disse isto foi Eliud Kipchoge, o recordista da maratona, ele diz, preparar uma maratona é altamente porque tu desenvolves a vitamina N, que é a tua capacidade para dizer não, impor limites. Porque eu amanhã tenho um treino altamente e eu agora não posso prolongar a reunião e eu agora não vou permitir que aquela pessoa drene a minha energia, porque eu amanhã eu quero estar bem para o meu treino, porque eu quero curtir o treino. Então tu implementas essa disciplina, essa vitamina N, que é a capacidade de dizer não. E vejam só como eu aqui, nestes pontos que eu acabei de enumerar, ainda não cheguei ao dia da maratona, e olhem só as coisas que eu já aprendi na preparação. Para lá do dia em que eu vou sacar a medalha e dizer que foi altamente. Porque muito mais importante do que o dia é sempre a jornada, é o caminho que faz até lá. E depois a preparação da maratona dá outra coisa incrível. Ela coloca-me no flow da vida e estimula a minha criatividade. E pá, como assim? Porque isto... Façam esta analogia com a vida. Eu estou sempre aqui a falar de maratona, mas... É sempre que insights é que eu ganho na maratona que transporto para outras áreas da minha vida. E tal como da vida, na preparação de uma maratona tu tens 2 tipos de treino. 2 ritmos diferentes. Tens os ritmos mais regenerativos
e tens os ritmos mais desafiantes. E nos treinos mais regenerativos, tu aprendes a desfrutar. Tu aprendes que a vida não tem que ser dura, mas que a vida pode ser leve. E nos treinos mais desafiantes, que são os treinos em que tu colocas mais volume, mais quilómetros, em que corres à volta da pista a uma grande velocidade, tu aí aprendes uma coisa fantástica. Tu aprendes a olhar para a dor, a lidar com a dor, a encontrar leveza no caos, conforto no desconforto, e depois chega uma altura que tu até aprendes a gostar da dor, porque sabes que aquela dor te vai levar para um lugar melhor. É a chamada dor de crescimento. Não há sofrimento a correr. Se eu amo correr e escolho estar ali, aquela dor é para me levar a um lugar melhor. O que arde cura, o que aperta segura. Isto é para o meu bem. E de repente o que é que acontece? Tu apaixonas-te perdidamente pelo prazer da repetição. Numa sociedade de excesso de estímulos, repetir é altamente. Repetir o mesmo movimento várias vezes, todos os dias, todos os meses, que adaptações fisiológicas, mentais, emocionais e espirituais, isso provoca dentro de mim que eu depois transporto para todas as áreas da minha vida. A repetição faz uma coisa fantástica. Primeiro aperfeiçoa, depois foca-te num único estímulo. E depois a repetição faz outra coisa maravilhosa, que é abre espaço para o aborrecimento, que é um estado super fértil para a criatividade. A repetição cria estados meditativos que faz com que a tua criatividade venha, que venha o pensamento original, precisamente nesse aborrecimento que é a ausência de distração. Nós já não sabemos estar aborrecidos, mas quando tu vais por uma pista e estás a correr, tu vais-te aborrecer. Mas é aí que vem o insight. Às vezes a malta diz, opá, fui dar uma corrida, tive um insight. Olha, fui dar uma caminhada. Porquê? Cansaste o corpo para a mente fluir. E, portanto, se precisamos, para inovar, precisamos de criar, e se já sabemos como é que nós podemos ser criativos, então nós temos que aprender a parar. E eu podia falar de várias coisas, mas eu trouxe o tema da maratona, porque este para mim é o ritmo invisível da maratona, porque eu estou a 3 semanas de correr mais uma maratona. Eu vou viajar até Tóquio. Eu vou fechar o circuito das Six Majors, que são as 6 maratonas mais emblemáticas, mais importantes do mundo. E eu estou tão contente porque, por isso é que eu quis trazer este tema, porque este ritmo invisível da maratona é que me permite parar e alinhar os meus chakras e alinhar-me naquilo que é o propósito da minha vida, sobretudo num ano em que eu celebro 40 anos de vida. E eu posso dizer-vos que o caminho que eu tenho feito até hoje tem sido verdadeiramente transformador. Este caminho da preparação. E este caminho da preparação tem sido importante para mim porque me tem ajudado a encontrar respostas para aquilo que eu quero daqui para a frente, dos meus 40 anos para a frente. Eu já não quero ser mais a mulher guerreira, a mulher de alta performance, a mulher que aguenta tudo. Eu quero muito ser a mulher que se quer bem. E nesta preparação eu tenho aprendido a parar e tem-me ajudado a encontrar essas respostas. Porque é neste tempo da maratona que eu me encontro. É nesta resiliência, nesta disciplina, nesta criatividade que a maratona me dá, neste prazer, que a Isabel forte, que a Isabel resistente, que não desiste de si, se encontra diariamente. Nos dias que eu estou muito bem, correr é altamente. Nos dias que eu estou mal, a maratona, a preparação, a corrida não me deixa cair. E, portanto, este é o ritmo invisível da maratona. Quem é que eu sou por me predispor a isto todos os anos da minha vida? Porque agora é Tóquio, mas já corri umas tantas. E altamente. E, portanto, a corrida, o desporto, pode ser uma forma de parar. O desporto, para mim, é a mais incrível ferramenta para quebrar qualquer tipo de stress, qualquer ciclo de stress. E, portanto, o movimento é vida. E a pergunta que eu vos quero deixar aqui é muito simples, para vocês depois levarem para casa para refletirem. Sendo que a corrida, para mim, pode ser uma forma de parar para viver,
o que é que a vocês vos faz parar, o que é que vos faz parar para vocês poderem viver a vida dos vossos sonhos. Muito obrigada.